Nosso objetivo hoje é estudar como a farmacoterapia se estrutura, quais os princípios básicos da farmacoterapia e como, usando esses princípios, nós podemos delinear planos de farmacoterapia pensados para o paciente, tendo o paciente no foco, e como nós podemos avaliar esse plano continuamente durante todo o transcurso dele, tanto em relação à efetividade, quanto à segurança, quanto às repercussões desse plano, tanto na vida econômica, quanto na vida social, profissional, emocional do paciente. Então, toda a percepção dele de qualidade de vida também vai ser levada em conta. Então, nós vamos ver como estruturar o plano e como avaliá-lo, tá? De acordo com os princípios básicos da farmacoterapia. Como se pode definir a farmacoterapia? A definição da Anvisa mostra que a farmacoterapia consiste na aplicação de medicamentos, na prevenção e no tratamento de doenças. Então, não é apenas o medicamento, não é apenas a farmacologia básica. Então, nós temos que somar a farmacologia básica com as evidências clínicas. Então, nós temos que ver como realmente o uso desses medicamentos tem impactado o tratamento das doenças. Então, quando se forma uma evidência clínica, significa que estatisticamente, então em termos de população, esse medicamento teve determinados efeitos e teve determinados problemas relacionados ao seu uso. Então, com essas evidências clínicas, nós podemos tomar uma decisão informada. E o objetivo principal da farmacoterapia, mais do que confeccionar o plano, é dar seguimento ao plano, é avaliar esse plano em cada uma das suas etapas, para detectar erros de medicação, para detectar falhas de efetividade, falhas de segurança e verificar se os objetivos estão sendo atingidos. E se questionar o tempo todo se esses objetivos não estão sendo atingidos porque eles foram mal elaborados. Porque muitas vezes é o caso. Não se consegue chegar ao objetivo do plano porque esse objetivo foi mal estabelecido no início. Então, não é apenas o segmento do plano em si. É identificar as falhas, identificar erros de medicação e identificar falhas do próprio plano. Então, isso é fundamental que esse segmento seja realizado e ele seja estruturado de forma técnica. E é isso que nós vamos ver como se faz. Como então nós podemos acessar evidências clínicas? Nós dependemos das bases de dados na literatura. Aqui temos as principais. Dessas que estão aqui listadas, para a pesquisa de evidência clínica, a Cochrane é a mais completa. Então, ali vocês encontram as evidências clínicas que existem hoje em dia para praticamente tudo. Então, nós pesquisamos as evidências e, a partir disso, nós vamos colocando os medicamentos dentro do plano que nós estamos delineando. Quando nós analisamos um plano de farmacoterapia, nós temos que dividir a farmacoterapia nos seus 6 processos. São processos subsequentes e são processos interdependentes entre si. É uma corrente. Cada um dos processos é um elo. Quando você tem problema num deles, você quebra a corrente inteira. Então, um vai impactando o outro. Então, quais são esses processos? O P1, processo 1, é a seleção, que compreende a escolha racional do medicamento, do fármaco. O processo 2
é a administração do medicamento. Aqui entram o fator humano, porque é o paciente que vai utilizar o medicamento, e a adesão ao tratamento, é o quanto o paciente tem interesse subjetivo de fazer o plano da maneira que ele foi delineado. O terceiro processo é o biofarmacêutico. Assim que você administra o medicamento, o princípio ativo é liberado, tá? Porque você tem a dissolução da forma farmacêutica. Depois disso vem o processo 4, que é o farmacocinético, tá? Que é o caminho da droga no organismo. Então, a gente tem aqui o modelo ADME. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção da droga. O mecanismo de ação da droga é compreendido pelo processo 5, que é o farmacodinâmico. Então, interação da substância com a célula. E, finalmente, o processo 6 vai avaliar os resultados. Então, a gente vai avaliar os desfechos, os endpoints. Quais desfechos? O desfecho clínico, o desfecho econômico e o desfecho humanístico, que é o modelo ECO, que a gente chama. Então, a gente analisa os 3 tipos de desfechos para que o resultado geral possa ser entendido. Então, sempre nós vamos dividir o tratamento, a farmacoterapia que está sendo aplicada ao paciente nesses 6 processos. Porque quando existe uma falha, um erro de medicação, fica muito mais fácil a gente identificar o ponto onde ele ocorreu e, obviamente, resolvê-lo quando nós pensamos processo por processo, para tentar identificar em que ponto ou em que pontos esse erro aconteceu. Então, começando pelo P1, que é a seleção do medicamento. Tá? Qual é o nosso objetivo aqui? É encontrar o medicamento individualizado, o medicamento I, ou em inglês a P-drug, tá? O medicamento pessoal. Só que a maneira que a gente define isso pode ser enganosa, porque você pensa medicamento individual, quer dizer, seria um medicamento individualizado para aquele paciente, o que não é exatamente o caso. Tá? A gente leva em conta, sim, o paciente, o contexto dele. Mas a gente tem que levar em conta o contexto mais amplo do paciente. Tá? Então, contexto social, contexto econômico, contexto do local onde esse paciente está sendo tratado, os profissionais envolvidos, se eles têm experiência com essas drogas, se eles já utilizaram, qual é o tipo de experiência prática que eles têm na utilização desses medicamentos. Então, não é só o organismo do paciente em si, é todo o contexto onde ele está inserido, tá? E como se faz isso? Obviamente, se parte do diagnóstico. Então, existe uma definição da condição clínica do paciente. De posse disso, a gente estabelece o objetivo terapêutico. O paciente está nestas condições, nós queremos que dessas condições X, ele passe para condições Y. Então, nós queremos modificar o estado do paciente. Esse é o nosso objetivo. Para que isso aconteça, quais drogas nós podemos usar, quais grupos farmacêuticos, farmacológicos, seriam úteis para nós. Então, você vai identificar aqui quais grupos de drogas poderiam ser utilizadas para que esse objetivo fosse alcançado. Aí, você contrasta esses grupos com a realidade do paciente. Então, doenças pré-existentes, contexto econômico, toda a parte de preconceitos do paciente, de crenças, de experiências prévias que ele já teve com medicamentos, com tratamentos de saúde, o contexto do local onde ele vai precisar ser atendido, se ele pode comprar o medicamento, se ele não pode, ele não podendo, esse medicamento
Tem como ele obter no SUS? Tem como ele obter no plano de saúde dele? Então, o medicamento que o paciente vai conseguir ter acesso. Tendo acesso, o medicamento que ele vai querer usar, se ele vai aderir ao tratamento, àquele tratamento. Como esse medicamento vai entrar no contexto da vida do paciente. E como esse medicamento vai entrar no contexto dos profissionais que estão tratando esse paciente. Porque o médico pode, teoricamente, conhecer essas classes. Só que pode ser que várias dessas drogas ele nunca tenha usado. Ele pode ter só visto alguém usar, ou mesmo só experiência teórica. Ele sabe as bases, ele conhece a teoria, mas ele nunca usou, ou ele usou pouco. Então, todos os profissionais envolvidos, os enfermeiros vão conseguir administrar, os farmacêuticos nesse local, nesse serviço, conseguem dar informações para os outros profissionais sobre essa droga? O farmacêutico conhece a droga profundamente? Ou ele só tem conhecimento teórico também? Ele já viu essa droga funcionando ou não? Ele viu pessoalmente ou ele viu por experiência de outros? Então, você leva em conta todo o contexto ali também dos profissionais. Aí se escolhe a droga, tá? Então, levando tudo isso em conta, os profissionais fazem a escolha da droga que naquele paciente é a droga ideal, tá? É o medicamento I, o medicamento individualizado, ou a personal drug, a droga P. Com base nisso, aí você escolhe o regime terapêutico. Então, a forma farmacêutica, a dose, a posologia, a duração do tratamento, tá? Nesse ponto, o medicamento é indicado ao paciente e ele vai obter o medicamento e vai começar a fazer a administração. Então, assim que a droga for escolhida para fazer parte do plano de farmacoterapia, o paciente tem que ter prescrição. Esse é o primeiro passo. Então, esse já é o primeiro problema. A prescrição tem que estar clara, tanto para o paciente quanto para o profissional que vai fazer a dispensação, para o farmacêutico. E também para quem vai fazer a administração, se é o próprio paciente, se é o cuidador, se o paciente está internado, a equipe de enfermagem. Então, o que tem que estar escrito tem que ser claro. Então, devem-se evitar siglas, algumas siglas que às vezes só o médico sabe o que significa. Então, por exemplo, QD, tá? QD, tradicionalmente, é 4 vezes ao dia. Só que o farmacêutico pode entender QID, que é uma vez ao dia. Dependendo da letra desse médico, pode ter dado essa confusão. Como se resolve isso? Escrever uma vez ao dia, por extenso, não usar siglas, tá? Obviamente a letra tem que ser cuidada, a maneira como você vai colocar, por exemplo, um CP, é um comprimido, é uma cápsula. Então você precisa saber exatamente o que está escrito ali e o médico tem que saber exatamente o que ele quer comunicar. E todo mundo tem que estar na mesma frequência aí. Então, o ideal é que se explique para o paciente, que o médico explique exatamente para ele o que está escrito ali, que esse paciente leve para o farmacêutico essa prescrição e conte para ele o que ele se lembrar do que o médico disse. O farmacêutico vai ler e ele novamente vai reforçar o que está escrito. Então, explicar de novo para o paciente, e nesse ponto o ideal é que o farmacêutico escreva, que todas as instruções sejam dadas por escrito para o paciente e não apenas a receita. Então, se a letra do médico ou o uso de abreviaturas pode criar problema, vamos eliminar isso fazendo a prescrição eletrônica, porque aí é legível. Resolve uma boa parte dos problemas, mas cria outros. Porque na hora que o médico vai fazer a prescrição, ele vai fazer a seleção dos medicamentos numa lista. O dedo dele pode escorregar e ele acaba clicando no medicamento de cima ou no medicamento de baixo. Tá? E também na hora que ele clica, mesmo que seja o medicamento certo, ele vai fazer a prescrição da dose. Então ele vai ao lado
e vai selecionar a dose e a forma farmacêutica. Aí também ele pode clicar errado. Tá? Então aqui a gente pode ter problemas relacionados à utilização do método eletrônico. Como se mitiga isso, como se diminui esse tipo de problema? O médico conferindo. Assim que ele acabou de fazer a seleção, ele acessa o que ele selecionou e lê. Então ele vê o que realmente vai para a mão do paciente ou dentro de um hospital que vai para a farmácia. No processo de administração, que é o P2, é o processo seguinte à seleção, é onde você tem a maior quantidade de erros de medicação. Porque você envolve uma série de situações subjetivas que tem a ver com a adesão do paciente ao tratamento, principalmente, e você tem também uma série de erros que podem ter a ver com atividades de profissionais envolvidos na administração. Tá? Então aqui é onde o plano deixa de ser uma folha de papel escrita para se enquadrar na realidade do paciente, ou na reality, que o notebook LM colocou em inglês, eu não sei porquê, tá? Mas é a realidade do paciente. Então é a aplicação do plano realmente na prática. Tá? Então a administração compreende o quê? A adesão do paciente ao tratamento, a persistência dele no tratamento, ele completar o plano, a experiência de medicação, tanto do tratamento atual quanto experiências prévias que ele pode ter, e os erros de administração, seja por parte do paciente, seja por parte do cuidador ou do profissional que está administrando o medicamento a ele, se ele estiver internado, por exemplo, ou se ele for usar o medicamento na unidade de saúde. Aqui, novamente, está o papel do farmacêutico na hora da dispensação. Então, a leitura da prescrição, o farmacêutico tem que ter certeza absoluta do que está escrito ali. E ele tem que ter certeza absoluta de que o que está escrito ali está certo. Não só está certo em relação à letra do médico, mas em relação à dose do medicamento, à forma farmacêutica, a posologia do medicamento, se aquele medicamento realmente está indicado para a condição daquele paciente, se é o paciente certo. Tá? Então, o farmacêutico tem que ter certeza absoluta do que está escrito lá. E ele tem que ter certeza absoluta de que o que está escrito lá está correto. Tá? Nesse ponto, a prescrição vira um rótulo. Seja o medicamento manipulado, cuja própria farmácia faz o rótulo, seja um medicamento já industrializado, tá? Que já vem com o rótulo ali. Então, o que está escrito no rótulo tem que ser perfeitamente entendido pelo paciente ou pelo cuidador dele. Tá? Para que você saiba exatamente o que tem dentro daquela caixinha ou daquele frasco, qual a dose que esse paciente vai usar por dia e o que aquela dose significa em termos da quantidade de comprimidos, a quantidade de cápsulas, o volume de líquido que ele vai usar, quantos copinhos daquele ele vai usar por dia e de quanto em quanto tempo ele vai usar. Tudo isso tem que estar escrito para o paciente. Não é apenas você explicar para ele oralmente. Ele tem que ter isso escrito. Ele tem que sair da farmácia com todas essas instruções por escrito. Tá? E você tem que ter certeza de que ele está conseguindo ler aquilo. Ele ou o cuidador dele. De preferência ambos. Tá? E a logística da entrega. Aqui farmácias, por exemplo, onde você vai enviar o medicamento pelo correio, por transportadora, ou dentro de um hospital, dentro de um serviço de atendimento, onde o medicamento vai da farmácia pela mão de outro profissional até chegar no paciente. Então você tem que deixar claro como esse medicamento tem que ser manipulado até chegar no paciente. Então temperatura, umidade, se pode ficar em contato com luz.
se o medicamento está num frasco que é frágil, se não, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E aqui a gente chega num ponto fundamental, que é a adesão do paciente ao tratamento. Então, segundo a OMS, a adesão terapêutica tem 5 dimensões. Os fatores socioeconômicos, o paciente consegue ter acesso ao medicamento, ele consegue comprar o medicamento. Se ele não consegue, ele tem como obter de uma outra forma. Ele consegue chegar até ao posto de saúde com a frequência necessária para obter o medicamento. Fatores relacionados ao paciente, experiência prévia de medicação, crenças de medicação, equívocos, o paciente entendeu errado como ele tem que usar o medicamento e por quê. Ele pode não ter entendido o que se disse a ele pode não ter conseguido ler o rótulo, pode não ter conseguido ler a prescrição, ou porque ele não consegue ler mesmo, tem alguma dificuldade de compreensão, ou porque ele não enxerga, tem dificuldade de visão. O medicamento pode ser colocado para ele num frasco que ele não consegue abrir, ou um líquido, ele pode não conseguir colocar no copinho, porque ele pode ter tremores, por exemplo. Então, ele pode ter todo esse problema relacionado ao uso realmente do medicamento. Fatores relacionados à terapia. O paciente vai conseguir usar o medicamento, ele vai conseguir usar aquele esquema posológico na realidade da vida dele. Ele vai conseguir usar todas as vezes necessárias. Tá? Por exemplo, você tem uma prescrição de um ansiolítico para ser usado durante o dia num paciente que é piloto de avião. Esse rebaixamento que ele pode ter de consciência, de cognição pelo medicamento vai impactar a vida profissional dele? Provavelmente vai, tá? Então isso tem que ser levado em conta, porque se impacta, o paciente para de usar o medicamento. Que mais? Fatores relacionados à condição clínica. Então, interações desse medicamento com doenças que o paciente já tenha, a interação desse medicamento com outros que ele possa estar usando para outras condições, o transcurso da própria doença, como que isso vai interagir com o tratamento, tá? E, finalmente, fatores relacionados ao sistema de saúde ou à equipe de saúde. Então, experiência dos profissionais com essas drogas que estão sendo usadas nesta condição clínica, se a droga está disponível para o paciente ou não, tá? Se o paciente vai conseguir obter a droga em todos os momentos em que ele vai precisar obter, a dificuldade que ele tem de chegar até esse local para conseguir a droga. Então, tudo isso precisa ser levado em conta no momento em que você pensa na adesão do paciente ao tratamento, tá? Se ele vai realmente fazer o tratamento da maneira como foi prescrito ou não, tá? Então, aqui nós temos algumas causas de baixa adesão. Causas intencionais e causas não intencionais. Então, causas não intencionais. Esquecimento. O paciente esqueceu de usar o medicamento algumas vezes. Baixa compreensão. Ele não entendeu como ele tem que usar o medicamento. Habilidades físicas ou cognitivas limitadas. Ele não consegue abrir um frasco, ele não consegue fazer a medida de um líquido, ele não entende como ele mede, ele não entende como ele toma. Tá? Isso não é culpa dele. Ele quer aderir, só que ele não consegue. E a baixa adesão intencional. Ele não quer aderir. Então, ele não tem interesse em usar o medicamento por algum motivo. Então, crenças e equívocos. Ele pode acreditar que esse medicamento vai fazer mal para ele porque a sogra dele usou e fez mal para ela. Ela se sentiu mal. Tá? Então, equívocos de medicação. O medicamento, por exemplo, você tem uma prescrição de antidepressivo. O paciente acha que se ele tomar antidepressivo por um mês inteiro, ele vai ficar, entre aspas, viciado, dependente. Então, equívocos em relação ao medicamento, preconceitos,
tá? Motivação e discernimento. O paciente consegue perceber na vida dele que ele tem um ganho de qualidade de vida usando o medicamento? Porque às vezes você tem um ganho clínico. Então você percebe no exame físico, nos exames de imagem, exames de laboratório, que o paciente está melhorando. Só que ele não leva isso em conta porque o plano pode estar gerando tantos problemas para ele, então problemas logísticos, econômicos, sociais, psicológicos, que a melhora clínica acaba se dispersando. Então o paciente perde a motivação de continuar fazendo o tratamento. Tá? E o discernimento, ele tem que entender o que o medicamento vai fazer no corpo dele e o que esse efeito no corpo dele vai impactar na vida dele como um todo. Então, o paciente tem que ter conhecimento completo do que está acontecendo com ele e do que vai passar a acontecer com ele à medida em que ele for usando os medicamentos. Experiência prévia com a medicação. Ele pode já ter usado esses medicamentos, ele pode ter usado medicamentos parecidos, medicamentos que ele acha que foram parecidos, e ele pode ter se sentido mal, pode ter feito mal para ele pode não ter gostado de usar. Então aí ele não vai usar de novo, não vai usar esse medicamento atual. Então o paciente tem que estar o tempo todo informado. O paciente aí é um agente, pode parecer controverso, que paciente e agente são contrários, na verdade. Mas no caso da terapêutica, o paciente é um agente também. Ele tem que saber exatamente o que está acontecendo, ele tem que ter decisões informadas. As decisões dele são as mais importantes, não as do profissional. Então o paciente tem que falar e o paciente tem que ouvir. As explicações todas têm que ser dadas com clareza, quantas vezes forem necessárias. E os profissionais têm que ter certeza de que o paciente entendeu. Tá? Uma vez que isso tenha acontecido, aí você vai introduzir os medicamentos na vida real do paciente. Então você vai distribuir os medicamentos que ele usa ao longo do dia, você vai explicar como ele vai utilizar, vai explicar quando ele vai utilizar e vai fazer um mapa de medicação para ele. O ideal é que esse mapa seja visual, tá? Que não dependa do paciente ler. Então o entendimento tem que ser imediato, ele tem que bater o olho, ele tem que saber o que ele vai tomar, quando ele vai tomar e como ele vai fazer. Então vamos dar uma olhada em exemplos. Isto aqui é um mapa de medicação. Então o paciente tem uma prescrição, tá? Aqui em verde é o paciente por conta própria. Ele pega a prescrição, ele tem uma receita de hidroclorotiazida, 1 comprimido pela manhã. Metformina, 1 comprimido 2 vezes ao dia. Enalapril, 1 comprimido de 12 em 12 horas. Digoxina, meio comprimido ao dia. E simvastatina, 1 comprimido à noite. O paciente pega isso escrito, o que ele faz? Ele toma um por vez. Então, veja, ele vai ter 5 tomadas de medicamentos por dia. Então, uma antes do café da manhã, uma depois do café, 2 depois do almoço, 2 depois do jantar e 1 na hora de dormir. São 5 vezes. Ou seja, o paciente vive para tomar medicamento. Ele interrompe o dia dele 5 vezes para tomar medicação. O que o farmacêutico vai fazer? Ele vai distribuir de forma racional esses medicamentos. Então, ele transforma essas 5 tomadas em só 2. Então, ele vai tomar 3 medicamentos depois do café da manhã e ele vai tomar 4 medicamentos depois do jantar. Então, aí ele não passa o dia inteiro pensando em medicação, tá? Então, ele vai tomar 3 de manhã, 4 depois do jantar, na hora que ele for dormir, provavelmente. Tá? Isso dá para ser feito assim a olho? Não, você tem que checar as interações medicamentosas para ver se você pode agrupar esses medicamentos. E você tem que checar as interações desses medicamentos com o alimento, para ver se você coloca antes da refeição, depois, qual o intervalo entre a refeição e o medicamento, ou se ele precisa usar na refeição.
precisando usar na refeição, que tipo de refeição? Tem algum tipo de interação que pode ser negativa? Tá? Como é que você faz isso? É claro que os principais a gente acaba lembrando com o tempo de carreira. Algumas interações a gente já lembra. Tetraciclina com cálcio, quinolona com cálcio, tá? Isso a gente sabe. Medicamento muito lipossolúvel com refeição gordurosa. Enfim, tá? Medicamentos que deslocam outros das proteínas plasmáticas e podem levar a toxicidade do medicamento que fica mais livre, enfim. Tá? Indução enzimática, inibição enzimática. Mas o que a gente faz é procurar checadores de interações. Daqui a pouco vamos falar deles. Você abre o aplicativo que checa interações, coloca ali as drogas, vão aparecer todas as interações, tanto entre medicamentos quanto entre medicamentos e alimentos, medicamentos e doenças. Aí você vê o que você pode agrupar e o que você não pode, tá? E essa tabela o paciente tem que ter com ele. De preferência, não assim como vocês estão vendo. De preferência, de uma maneira visual, que nós vamos ver depois como se faz. Ó, isso aqui é uma tabela de medicação na forma visual. Você tem aqui a foto do medicamento, o nome do medicamento, a dose. Ao lado você tem a indicação para aquele paciente, por que ele está usando. Também, olha, de forma gráfica. Então, tanto está escrito com palavras, quanto está esquematizado graficamente, para o paciente entender melhor. As instruções, como que ele vai usar, tá? Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, quantos comprimidos, se é um inteiro, se é metade, se é 1,5, se for um líquido, quantos ml, quantas colheres, enfim. E aqui ao lado, quando ele vai usar, de novo, olha, a foto do medicamento, quantos ele vai utilizar, tá? E o período, olha, de manhã, de tarde, no início da noite e na hora de dormir. Então, aqui você já mostra para o paciente, visualmente, o plano geral do dia dele em relação à medicação. Tá? Ah, mas isso é difícil de fazer, não consigo. Não é difícil, mas vamos supor que você não consiga. Isso aqui qualquer um consegue. É uma folha do receituário onde o profissional desenhou e colou os medicamentos. Você não tem que ter nenhum programa de computação para fazer os esquemas coloridos, nem imprimir a laser, plastificar. Você faz isso e dá para ele. Qualquer um consegue fazer isso. O medicamento, então, é dispensado ao paciente. O paciente recebe esse medicamento. Ele tem um rótulo. Tá? O rótulo na farmácia de manipulação você consegue fazer. O rótulo comercial, não. Tá? Isso daqui eu tirei de um livro americano. E lá tem muitas farmácias que, mesmo o medicamento comercial que não foi manipulado na farmácia, o farmacêutico pega de um book, ele pega de um recipiente que tem uma quantidade grande do medicamento e ele fraciona. E a farmácia faz o rótulo. Tá? Aqui no Brasil já é mais complicado, mas na farmácia de manipulação você faz. É do mesmo jeito que a gente viu aquele mapa anterior. Então, a foto do medicamento, o nome, a dose, a maneira de tomar por escrito, a maneira de tomar graficamente, olha aqui embaixo em desenhos, a indicação para que o paciente está usando, os problemas que podem acontecer, tá? E todos os dados aqui, tanto da farmácia quanto do médico. Bom, isso na língua que o paciente entende. Tá? Se ele não fala inglês, aqui do lado, um paciente que só fala espanhol, o rótulo para ele é feito em espanhol. O paciente é o foco, você tem que fazer de um jeito que ele entenda. Eu não vou pegar um medicamento comercial que vem na caixinha e fazer um rótulo, eu não tenho como. Mas você tem que escrever, você consegue escrever tudo isso no papel.
Tá? Você consegue não só ou escrever ou imprimir. Você faz isso no computador, imprime e dá para ele. Ou você escreve e dá para ele. E cola ali o comprimido, já que você não consegue tirar uma foto e imprimir ali. Muitas vezes o paciente não consegue usar o medicamento ou se desestimula de usar o medicamento, não por falha dele, mas por falha dos profissionais que estão atendendo ele. Por exemplo, se prescreve o medicamento para ser manipulado. Ele sai da farmácia com o medicamento à prova de criança, com a tampa de segurança. E esse paciente tem artrite ou tem Parkinson. Ele vai conseguir abrir? Nunca. Então, que adianta esse medicamento para ele? Se ele não tiver alguém para abrir para ele todas as vezes, ele não vai conseguir mais. E o contrário, tá? Você tem uma criança pequena ou você tem um paciente que convive com crianças pequenas na mesma casa. Se você não tem uma tampa de segurança, você pode ter acidentes. Então, você tem que colocar também isso no contexto daquele paciente que você está tratando. Tá? Você precisa levar tudo em conta. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? O frasco com tampa de segurança ou não. Tem todas as outras características. O tamanho da letra no rótulo, a cor da tinta, o tipo de impressão, o tamanho do rótulo. Se você escreveu para o paciente todas as instruções ou se você só falou. Mas se eu vou escrever e ele não consegue ler ou ele não enxerga, grava um áudio e dá para ele, manda para ele pelo WhatsApp. Mas se vira. Alguma coisa tem que ser feita para o paciente ter todas as informações da maneira mais perfeita que ele consiga acessar. Então, como eu já falei para vocês agora há pouco, entre a seleção e a administração encontra-se a maior parte dos erros de medicação. Tá? Então, aqui nós temos todas as atividades profissionais que estão envolvidas entre esses dois processos e que podem carregar erros de medicação. Então, prescrição, transcrição da receita, manipulação do medicamento, fracionamento, preparo na manipulação, rotulagem, separação dos frascos já prontos, dispensação se está para o paciente certo e administração pela equipe de enfermagem. Então, você pode encontrar erros em todas essas atividades profissionais e não só no próprio paciente ter tomado o medicamento errado. E aqui a gente chega também num ponto fundamental, principalmente em pacientes internados, que é a reconciliação medicamentosa. Então, o paciente está usando medicamentos no hospital, ele sai do hospital com uma prescrição e ele vai fazer uso do medicamento no domicílio dele, na casa dele. Ou ele vai continuar fazendo o tratamento ambulatorialmente e depende do posto de saúde, dos profissionais dali, para obter a medicação e às vezes até para que a medicação seja administrada a ele. Todas as informações têm que estar junto com o paciente. Ele tem que sair do hospital com toda a informação sobre o que ele usou no hospital, todas as respostas dele àquela medicação, todas as prescrições que ele vai ter que seguir fora do hospital e todas as informações, toda a educação que vai ser dada a ele, ou no posto de saúde, ou na farmácia, ou em ambos. Tá? Então, aqui se faz a reconciliação do tratamento. Tá? Porque no hospital é controlado o que ele está usando. Na casa dele, não. Ele pode resolver fazer um chá de ervas, ele pode resolver comprar medicamentos por conta própria e usar. Ele pode usar alimentos que interajam de forma negativa com a medicação. Ele pode já estar tomando outros medicamentos cronicamente e no hospital ele parou de usar, em casa ele volta, porque ele não sabe se é para usar ou se é para parar.
Então, tudo isso tem que ser feito de maneira precisa. Tá? E como se faz isso? Com toda a documentação da medicação do paciente acessada por ele. Essas informações têm que estar por escrito e tem que estar junto com ele. Ele tem que levar com ele para todos os atendimentos que ele for, seja onde ele for. Se é consultório particular, se é posto de saúde, se é pronto-socorro. Onde ele for, ele tem que levar essas informações com ele. E sempre que ele for, novas informações têm que ser dadas por escrito. Ele tem que juntar com as anteriores e carregar tudo junto com ele. Tá? E o ideal seria que ele levasse também os medicamentos junto com ele, para que os profissionais envolvidos saibam exatamente o que está acontecendo e reconciliem os tratamentos todos que ele faz. E aqui dentro da instituição, dentro do hospital ou dentro do posto de saúde, do pronto-socorro, a administração do medicamento pelos profissionais ali envolvidos. Então, aqui os erros principais: medicamento dado para o paciente errado, no momento errado, na via errada, com interações medicamentosas erradas ou na velocidade de infusão errada quando você vai fazer endovenoso. Isso considerando que o medicamento esteja certo, de que seja o medicamento que foi prescrito. Então, isso tem que ser checado, e não uma vez só, várias, por todos os profissionais envolvidos, todos. E o tempo todo, se o paciente tiver condições de ouvir, tem que ser falado para ele. Todo profissional que está envolvido na utilização do medicamento, desde a prescrição até o término da administração, tem que ser conversado com o paciente. Olha, você vai estar usando esse medicamento porque você está sentindo isto, o medicamento vai fazer isto e você vai se sentir desta maneira. Se acontecer tal problema, é por causa do medicamento, então você vai ter que ter essa conduta. Então, o tempo todo o paciente tem que estar informado. Tá? Isso já resolve bastante problemas. Por exemplo, no caso que teve há pouco tempo, da criança que recebeu adrenalina por via endovenosa em bolo. Tá? Se disse para a mãe da criança que ela ia utilizar adrenalina endovenosa. E a mãe falou, não, ele nunca usou, ele sempre inalou. E a técnica de enfermagem insistindo que a médica prescreveu injetável. E estava na prescrição injetável. O farmacêutico, se é que tinha um farmacêutico ali para dispensar, ele lê o injetável, ele sabe que isso não se usa, isso não existe. Então, todos eles identificaram o problema. Só que nenhum deles agiu. A mãe ainda tentou agir, mas o profissional, a técnica de enfermagem, não deu ouvidos. Então, assim, foi falha. Tanto falha profissional quanto falha de comunicação. Tá? O ideal é o paciente não deixar que o medicamento seja administrado. Falar, não, nós vamos conversar com essa médica e perguntar o que aconteceu aqui, porque meu filho nunca usou isso endovenoso. Ele sempre fez inalação. A gente vai voltar lá e vai falar com ela. Então, você tem que ter o poder na mão do paciente. O paciente é o mais importante, sempre. Independente de quem sejam os profissionais envolvidos, o paciente é a palavra final, o paciente é o foco. Então, ele tem que ter todo o conhecimento sobre o que está acontecendo com ele. Ele tem que ter todos os medicamentos por escrito, todos os que ele está usando, não só naquela situação, mas tudo que ele usa para todas as condições que ele esteja. Então, todas as drogas, todas as doses, toda a posologia. Tá? De preferência, ele deve levar também os medicamentos. Sempre que ele vai numa consulta, ou se acontecer alguma coisa que ele precise de um pronto-socorro, ele tem que levar tudo que ele usa. Seja qual for a indicação, tudo. E ele tem que ter o conhecimento, ele tem que saber
que o direito dele de exigir explicações é soberano. Então, se você está atendendo um paciente, você está fazendo toda a avaliação da farmacoterapia pela qual ele está passando no momento, explicando para ele, mostrando tudo, se certificando de que ele entendeu, fazendo de forma que ele entenda perfeitamente, que ele consiga reproduzir tudo isso. Você tem que falar para ele, olha, se você precisar de outro tratamento, se você tiver outro problema e tiver outro farmacêutico te atendendo, e ele não te falar do jeito que eu estou falando, você pergunta, você exige, você faça com que ele fale de maneira que você entenda, não deixa dúvida. Não existe má vontade de profissional. O profissional está lá para te atender. Seja o farmacêutico, seja o enfermeiro, seja o médico, seja o nutricionista, quem for. O paciente tem que perguntar tudo, ele tem que perguntar quantas vezes forem necessárias. Caso o profissional não leve em conta o que o paciente está falando, o paciente tem que se reportar a alguma instância superior. O paciente não pode sair com dúvida e o paciente não pode sair mal atendido. Agora nós temos 3 processos que descrevem o que acontece depois que o medicamento entrou no organismo. O primeiro é o biofarmacêutico, tá? O farmacotécnico. É a liberação da droga, do fármaco, para a ação. Então, é o medicamento se fazer disponível para o organismo poder processá-lo, tá? Então, aqui a gente tem as fases, tá? Ou os modelos, mesma coisa, que se envolvem no processo biofarmacêutico. Então, o sistema de liberação, se é liberação lenta, imediata, forma de revestimento entérico, enfim, sublingual, seja o que for. A classificação biofarmacêutica, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a equivalência farmacêutica e a bioequivalência, tá? Que leva em conta a equivalência farmacêutica e também a biodisponibilidade. Então, o que é o sistema de classificação biofarmacêutica? As drogas são classificadas em 4 níveis, em 4 grupos, de acordo com a solubilidade e de acordo com a permeabilidade, tá? Solubilidade em quê? Em água, na faixa de pH entre 1 e 8. O quanto ela é solúvel em água nessas faixas de pH, que são as faixas de pH que a gente encontra dentro do organismo. E a permeabilidade é a passagem da droga até o sangue. Então, é quanto dela é absorvido, ou seja, a biodisponibilidade. Alta permeabilidade, tá? É considerada quando você tem uma absorção maior ou igual a 90% daquilo que você administrou. Então, biodisponibilidade maior ou igual a 90%. E aqui a gente tem as 4 classes. Então, a classe 1, ela tem alta solubilidade e alta permeabilidade. Então, ela é muito solúvel em água e ela é altamente absorvível, tá? Porque ela também é altamente lipossolúvel, é claro, para poder passar pelas membranas. A classe 2, baixa solubilidade em água, alta permeabilidade, então ela é bem absorvida, mas ela é pouco solúvel em água, então ela tem dificuldade para chegar até as membranas. A classe 3, ela é altamente solúvel em água, mas ela tem baixa permeabilidade, ela tem dificuldade de passar pelas membranas. E a classe 4 tem baixa solubilidade, então ela é pouco solúvel em água, e ela tem também baixa permeabilidade. Ela é pouco solúvel em gordura. Então, ela tanto é pouco solúvel quanto é pouco absorvida. E todas as drogas se classificam num desses grupos aqui. O 4º processo é o farmacocinético, tá? Então, é o caminho que a droga percorre no organismo.
Então, nós temos o modelo ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, tá? Que aqui está como eliminação, que está errado, eliminação, excreção mais metabolismo. E os conceitos importantes são biodisponibilidade, meia-vida e clearance. Tá? Biodisponibilidade, porcentagem da droga ativa que chega no sangue, droga inalterada, então que chega ao sangue. Meia-vida, o tempo necessário para que metade da droga saia do organismo. E o clearance é a depuração renal. Tá? Isso vocês já viram, nós nem precisamos falar novamente sobre. E aí a gente chega no processo 5, que é o processo farmacodinâmico, que é a interação da droga com as células, levando ao efeito, então o mecanismo de ação. Tá? É aqui que as interações medicamentosas são mais importantes, embora não seja o único processo que sofre impacto de interações, tá? Que interações entre medicamentos, entre medicamento e nutriente, e entre medicamento e doença. Então, existem as interações mais graves e essas têm sempre que estar numa caixa de aviso, numa warning box. Tá? Isso tem sempre que estar no rótulo e naquela folha que você vai fazer que acompanha o paciente. Então, se você vai usar esse medicamento, você não pode usar esse outro ao mesmo tempo. Se você vai usar esse medicamento, você não pode tomar leite, por exemplo. Tá? Se você tem, asma alérgica, você já não vai poder usar esse medicamento. Então, isso vai precisar constar no rótulo, em toda a documentação que o paciente tem, isso tem que ser explicado a ele, tá? As principais interações, tá? Mas podem ter outras que não são as mais graves, que é interessante que você saiba que pode acontecer, tá? Na hora que você vai tentar estabelecer onde está um erro de medicação, você tem que pensar que podem ter acontecido vários outros tipos de interações que não são as mais importantes ou as mais comuns. Então, você tem que se acostumar a procurar nos checadores. Então, não só o processo farmacodinâmico tem interferência de interações, mas também o biofarmacêutico e o farmacocinético. Então, uma droga, ou um nutriente, ou uma doença podem alterar a dissolução de uma cápsula, podem alterar a dissolução de um revestimento entérico, a liberação lenta de um medicamento, tá? Podem também outros medicamentos, doenças ou nutrientes, podem alterar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção da droga que você está usando. Então, não é só farmacodinâmico. É que, normalmente, quando você enxerga o erro, você enxerga no farmacodinâmico, você enxerga no efeito. Aí você vai procurar também nos outros dois. Não é só interação no nível do alvo molecular. Entende? Um medicamento sendo antagonista de outro no alvo. Tá? Isso pode estar lá atrás, desde o biofarmacêutico até a interação com o alvo molecular. Então, a gente tem que automatizar o uso de checadores. Tá? Esse aí é um checador do Medscape. Eu gosto mais do checador do Drugs, mas aí é uma preferência minha. Tá? O que tá num, tá no outro. E tá em todos eles. Tá? As bases de dados são as mesmas. É que a maneira de usar é diferente. Então, eu prefiro o do Drugs. Mas baixem pelo menos 2, o Drugs e o Medscape, e vão aprendendo a usar. Coloquem as drogas, ele vai dar as interações e você vai ver como essas interações são relevantes ou não para a situação daquele paciente. Então, quais que vão realmente proibir o uso, quais precisam que você altere alguma coisa na utilização do medicamento ou na dieta do paciente ou em outros medicamentos que ele esteja usando, tá?
e como você vai conseguir fazer a reconciliação disso. Tá, aqui eu fiz com o exemplo da fluoxetina no checador do Drugs. Então, esse link aqui de baixo, se você clicar, você vai encontrar a pesquisa que eu fiz. Todas as interações de fluoxetina, tá? Todas elas, com outras drogas, com nutrientes e com doenças. Quais são graves, quais são moderadas, quais não costumam criar problemas. E sugestões de como você pode agir para minimizar os problemas dessas interações. Ainda em termos de farmacodinâmica, nós temos também a relação com a dose. Então, dentro da população, uma quantidade de pacientes são os respondedores médios, tá? E tá normais, mas é uma palavra que eu detesto. Então, assim, a curva de Gauss. Então, ele está dentro ali daquela parte mais alta da curva de Gauss. E nos dois extremos, onde você tem os desvios padrão, aliás, você tem os pacientes refratários, que respondem menos, e tem que receber doses maiores, e os pacientes hiperreativos, tá? Que respondem muito, então tem que receber doses menores. Vejam que eles são hiperreativos ou eles são hipersuscetíveis. Eles não são hipersensíveis. O hipersensível é um alérgico. Hipersensibilidade é alergia. Não tem nada a ver com o efeito da droga. Tá? O efeito da droga, a magnitude do efeito, nele é igual na média da população. Só que ele é alérgico. Então não confundam, tá? Não chamem um hiperreativo, que é aquele que responde muito à droga, responde em excesso quando comparado à população geral, com o paciente que é alérgico. E finalmente o sexto processo, que é a avaliação dos resultados, tá? Dos desfechos. Então é a mudança do estado de saúde do paciente decorrente do efeito da medicação. Tá? Mas esse decorrente do efeito não é apenas o biológico, tá? É o efeito também psíquico, também social, também econômico, que o paciente começa a sentir em decorrência da mudança do estado de saúde. Tudo isso faz parte da avaliação do resultado. Aqui é apenas em relação ao medicamento. Então, do estado de doença para o estado de saúde, você tem uma modificação, tá? Que tem como bases o efeito placebo, a arte do terapeuta, ou seja, como os medicamentos foram colocados na vida prática do paciente, como eles foram indicados para ele e administrados a ele. A história natural da doença, como é que a doença transcorre sem tratamento e como o tratamento modifica essa história natural. O efeito de regressão à média, então a tendência das doenças, dos sintomas, é regredir à média. Então, quanto isso está envolvido na melhora, qual é a proporção da melhora que se deve a isso e qual a proporção que se deve ao medicamento. Porque, às vezes, o medicamento não fez nada, tá? A doença foi autolimitante. A maioria das doenças é autolimitante, tá? E, finalmente, o efeito intrínseco do medicamento, que é só um dos fatores, que se soma a todos esses outros. Isso só em termos do medicamento. Não leva em conta nenhum fator biopsicossocial econômico. Então, o que a gente usa para avaliar resultado, para avaliar desfechos terapêuticos? O modelo ECO. E de econômico, C de clínico, H de humanístico, tá? E o O é outputs, é desfecho. Então, o que é um desfecho econômico? O que ele leva em conta? O custo-efetividade. Então, se o plano foi efetivo, ou seja, se ele atingiu os objetivos. Custo-utilidade. Como esse plano foi útil na vida do paciente num contexto amplo, levando em conta a percepção dele, tanto da saúde, quanto da qualidade de vida e de quanto custou para isso acontecer. E a avaliação custo-benefício. Quanto que o paciente gastou com esse tratamento em termos de dinheiro, tá?
e quanto ele se beneficiou também em termos econômicos. Por exemplo, antes dele fazer o tratamento, ele perdia dias de trabalho porque ele passava mal. Então ele tinha períodos descontados do salário, ele não conseguia ir. Ou ele costumava ir de ônibus ou ir no carro dele, mas a doença não permitiu que ele fosse. Quando ele estava em crise, ele tinha que pegar um Uber, um táxi. Então ele gastava dinheiro. Com o tratamento ele parou de gastar. Ele parou de faltar no trabalho, por exemplo. Tá? Então, como isso impactou financeiramente de forma positiva a ele? Valeu a pena ele gastar o dinheiro? Então, desfechos econômicos. Os desfechos clínicos são os exames clínicos. Então, assim, parâmetros fisiológicos, exame físico, exame laboratorial, exame de imagem, tá? Histórico do paciente, histórico clínico, tá? Os exames que o médico faz. E os parâmetros humanísticos, a percepção do paciente, tanto em termos de saúde, quanto em termos de qualidade de vida e a satisfação geral com o tratamento. Porque existem situações onde o medicamento funcionou. Todos os parâmetros clínicos, eles estão melhorados, o objetivo clínico foi atingido. Só que o paciente sofreu tanto para fazer o tratamento que ele não percebe essa melhora, ele desconsidera essa melhora. De tanto trabalho que deu para ele fazer o tratamento. Ele pode ter gasto dinheiro que ele não tinha, ele pode ter brigado com pessoas, ele pode ter se esforçado para ir obter o medicamento, ter ficado na fila várias vezes na UBS, que ele ia e não tinha o medicamento, ele tinha que voltar, ele voltava, não tinha, ele ia de novo até ter. Ele pode ter tido vergonha de usar o medicamento. O cara vai na farmácia, por exemplo, com uma prescrição de sildenafila. Ele tem vergonha que as pessoas vão pensar que ele é impotente, por exemplo. Tá? Então, tudo isso impacta o resultado. Isso tem que ser levado em conta, porque o paciente é o foco do tratamento. Se ele não está satisfeito, o tratamento não deu certo, mesmo que todos os parâmetros clínicos estejam melhorados. Então, que tipos de erros a gente pode ter em relação ao resultado terapêutico? O plano pode ser inefetivo ou ele pode ser inseguro, ou os dois. Então, o que é um tratamento, o que é um plano de farmacoterapia inefetivo? Ele não alcançou o objetivo que você delineou lá atrás, que você determinou no início, da maneira satisfatória. Você não obteve o resultado que você queria obter. Teu objetivo não foi atingido. E aqui a gente tem que ver a diferença entre efetividade do plano, eficácia dos medicamentos e eficiência do plano. Tá? Efetividade é o objetivo. Você tinha um objetivo lá no início, o plano fez com que ele fosse atingido. O paciente considera que o objetivo foi atingido. Tá? Tanto os parâmetros clínicos quanto os econômicos e os humanísticos foram satisfatoriamente em relação ao objetivo atingidos. E o que é eficácia? Eficácia é a eficácia da substância, da droga, tá? Que vocês devem se lembrar. Efeito máximo da droga que você está estudando, dividido pelo efeito máximo do agonista endógeno daquele receptor. Tá? A eficácia você calcula, tem gráficos para isso. Eficácia do medicamento daquele paciente. Tá? Quantidade, quantificação do efeito que aquele paciente conseguiu ter organicamente com os medicamentos. Eficiência. Eficiência é o medicamento dentro do contexto de vida do paciente. Então, aqui você engloba a parte econômica e a parte humanística. Tá? Então, se o paciente teve algum tipo de sofrimento para fazer o uso dos medicamentos, tá? Se ele teve problemas relacionados a dinheiro, se ele teve problemas psicológicos, se ele teve algum sofrimento emocional, social, profissional, tá? Tudo isso é levado em conta na hora de você estabelecer se o plano foi eficiente ou não. Ele pode ter sido efetivo, você conseguiu
você conseguiu chegar no objetivo estabelecido, mas o paciente sofreu durante todo o transcurso do plano. Então ele não foi ineficiente, ele foi ineficiente, tá? E o plano pode ser inseguro. Ele pode ter resolvido o problema de saúde atual, mas criado outro. Ou ele pode ter resolvido o atual, mas ele pode ter agravado um problema de saúde pré-existente. O paciente tem uma doença crônica que com o tratamento dessa doença atual piorou. Tá? E aqui você tem que diferenciar a reação adversa do medicamento, que é intrínseca, que é esperada, com a toxicidade, que tem a ver com doses elevadas para aquele paciente. O paciente usou medicamento numa dose inapropriada. A reação adversa, não. A reação adversa é na dose que deveria ser usada. O paciente usou a dose correta, mas a droga em si tem efeitos adversos que se estabeleceram nele. Então, além do eco, você tem que ver também uma outra tipologia de desfechos que se soma ao eco, tá? Então, você tem que analisar os desfechos econômicos, clínicos e humanísticos, e também você tem que analisar se eles foram primordiais, intermediários ou substitutos. Como assim? O que é um desfecho primordial? Você tinha um objetivo, você atingiu. Esse foi um desfecho primordial, você conseguiu atingir o objetivo. O que é um desfecho intermediário? Você ainda não atingiu o objetivo, mas você está se encaminhando para isso. O paciente está melhorando e a melhora está sendo progressiva. Então, se ele continuar por mais um tempo o tratamento, pode ser que você chegue ao objetivo. Então, você mantém a medicação. E um desfecho substituto? Normalmente, você conseguiu uma estabilidade dos sintomas, você estabilizou o paciente, só que você não chegou no teu objetivo. Então, o plano ele não vai permitir uma melhora acima do que já aconteceu, tá? Normalmente, isso acontece quando você estabeleceu mal o objetivo. Por exemplo, o teu paciente tem depressão, tá? Depressão clínica, ele está diagnosticado com transtorno depressivo maior. Se você colocar no teu objetivo que o tratamento por 1 ano com antidepressivo vai levar à cura, isso não vai acontecer, depressão não tem cura. Então, qual é teu objetivo? Regredir os sintomas. O paciente vai ter que continuar usando o medicamento, tá? Dependendo de quantas crises ele já teve antes e da intensidade dessas crises, ele vai ter que usar para o resto da vida o antidepressivo. Então, o teu objetivo não é o paciente tomar o medicamento 1 ano para que você possa retirar. Então, esse desfecho primordial nunca vai ser atingido, porque a depressão não tem cura. Então, você coloca um substituto. Ele não está curado, só que ele não está com sintomas. Então, ele está assintomático, ele está em remissão. Tá? Isso é um desfecho substituto. O que seria um desfecho intermediário aqui? Ele está usando o antidepressivo, ele tinha sintomas, agora ele tem esses sintomas, mas muito menos intensos. Ou ele tem muito menos sintomas que ele tinha antes. Antes ele tinha insônia, irritabilidade, anedonia e aumento do apetite. Ele começou a usar o medicamento 3 meses depois, ele tinha só insônia. Então você está no desfecho intermediário, você continua o tratamento para ver se ele consegue chegar no desfecho primordial, que é eliminar todos os sintomas, incluindo a insônia. Resumindo, então, na hora que você está avaliando um plano de farmacoterapia e você faz periodicamente até terminar o plano, porque o plano no início você já tem que ter o tempo total de duração, o tempo que aquele plano vai durar e de quanto em quanto tempo o paciente vai voltar para ele ter as consultas de avaliação periódicas, tá? Então, o que você vai levar em conta em cada uma dessas consultas? As características do paciente, construção do estado situacional, então, o exame físico, idade, genética, a situação da doença, exames de laboratório, exames de imagem, tudo que está sendo feito no transcurso do plano, do tratamento dele, tá?
Se a seleção do medicamento foi apropriada, então, em relação ao que está acontecendo, dos resultados que você está vendo, a seleção pode ter sido inadequada, a administração pode ter sido inadequada, você tem encontrado algum problema, algum erro que pode ser gerado por administração mal feita. Os processos internos do organismo, liberação, cinética, dinâmica, esses processos podem estar gerando erros de medicação. A avaliação do resultado, então efetividade, segurança, desfecho clínico, humanístico, econômico, como que tudo isso está sendo visto pelo paciente, experimentado por ele e demonstrado por ele, isso em cada uma das consultas de avaliação, tá? Então, a avaliação da farmacoterapia tem que ser feita nos 6 processos, em cada uma das consultas periódicas de avaliação e, obviamente, no final também. Tá, aqui é a mesma coisa, só um pouco mais aprofundada, com exemplos do que tem que ser avaliado em cada um dos processos. Então, fatores do paciente, idade, sexo, peso, altura, diâmetro do abdômen, doenças pré-existentes, concomitantes, situações onde a fisiologia dele pode estar alterada, por exemplo, diabetes, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, por exemplo, câncer que ele pode ter tido, ele perdeu um pedaço de um órgão, cirrose hepática, ele tem pedaços do fígado que não estão funcionando, enfim. Cognição e função do paciente, se ele tem capacidade de entender o plano da maneira que foi explicado, se ele não tem, você tem que fazer você tem que mudar a maneira de explicar, se ele consegue usar o medicamento, se ele consegue abrir os frascos, fazer a medida, tomar, engolir, se ele enxerga, a história pregressa dele com medicação, então as experiências passadas dele com o uso de medicamentos, tá? A situação familiar, o meio social, o comportamento dele em relação ao meio onde ele se insere. Então, se ele tem família, se ele mora sozinho, se ele tem conflito, se ele está passando por um divórcio, se morreu alguém ligado a ele há pouco tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Aqui, a fase de seleção. As indicações clínicas, os medicamentos indicados, o regime terapêutico, dose, posologia, frequência, duração, os objetivos determinados no início do plano, tá? Se os medicamentos são adequados para aquela indicação, se tem algum medicamento desnecessário, se tem algum medicamento contraindicado, se o paciente tem alguma condição subjacente que não está sendo tratada, que está impactando esse tratamento atual, tá? Fatores relativos ao processo de administração. A rotina de medicação, o mapa de medicação, o uso correto, então o preparo do medicamento, a maneira de armazenar, a maneira de administrar e a adesão ao tratamento, se o paciente está realmente usando o medicamento como foi prescrito a ele. Tá? Isso tudo antes do medicamento entrar no organismo. Aí depois que ele entrou, a liberação, a cinética dinâmica, tá? Que também vão impactar os resultados em termos de efetividade, de segurança, de percepção de saúde e qualidade de vida e de impacto econômico. Então, a eficiência do plano, levando tudo isso em conta, a efetividade, a percepção do paciente e o impacto econômico, tudo isso junto à eficiência do plano. E aí você vai procurar os fatores de risco. Se você encontra um erro, o que provavelmente pode estar gerando esse erro? Então, idade do paciente, fisiologia alterada, doenças e contraindicações, genética, interações medicamentosas, fatores cognitivos, funcionais ou sociais. Então, os erros você tem que procurar em todos esses parâmetros. E a seguir a gente vai ver exemplos de como se faz isso. Então, aqui, olha. Então, são 3 pacientes que estão passando por 3 planos de medicação, tá? O primeiro paciente, ele está utilizando insulina NPH 2 vezes por dia, manhã e noite, tá?
E quando ele volta para a consulta de avaliação, você percebe que o paciente está com situações de repetição de hipoglicemia. Então ele conta que ele passou mal e no momento em que ele está na consulta, se mediu, a glicemia dele está baixa. Em qual dos processos ou em quais existe uma probabilidade maior de erro que pode estar levando essa hipoglicemia? Então vamos ver a administração. Tá, o mais provável é que seja uma administração incorreta. Que dose que ele está usando de manhã? Que dose que ele está usando à noite? Porque às vezes ele está usando a dose completa do dia inteiro 2 vezes por dia. Em vez dele usar uma dose de manhã e uma dose à noite, ele está usando o equivalente às 2 doses de manhã e o equivalente às 2 doses à noite. Então você tem que ver como está sendo administrado e como foi prescrito. Tá? Se a prescrição está correta, como que ele está usando. Os outros processos é muito improvável que acarretem esse tipo de erro, mas pode acontecer. Se não foi o mais provável que a administração, você checou e não é lá, você tem que checar os outros também. Você vai na literatura e veja as possibilidades que você tem em cada um dos 3 processos. Você tem que achar. Em algum lugar o erro está. Tá? Mesmo que seja uma idiosincrasia, que aí do processo farmacodinâmico. Idiosincrasia é um efeito que você nem explica, nem prevê. Tá inexplicável ainda, pelo menos até o momento, para aquela situação. Tá? Pode ser isso. Mas você tem que procurar todo o resto antes até achar alguma coisa. Se não achou, provavelmente é uma idiosincrasia. Então é um erro no P5. Outro paciente, ele está usando enalapril, que é o inibidor da ECA, e hidroclorotiazida, tá? Que é um diurético, para hipertensão. Ele usa celecoxib, que é um coxib, inibidor da COX-2, tá? Provavelmente para doença reumática ou para inflamação. E o resultado que você percebe, tá? Na consulta de avaliação, é que esses medicamentos antihipertensores não estão controlando a PA. A pressão arterial não está controlada. O que é o mais provável de estar acontecendo? Ele está usando 3 medicamentos, tá? Obviamente, a primeira coisa que você pensa é que eles podem estar interagindo entre si. Aí você vai no checador e você percebe que o celecoxib, ele pode interferir com os efeitos do enalapril e da hidroclorotiazida. Então, ele pode estar diminuindo os efeitos desses antihipertensores. Então, aí você estabelece que houve uma interação medicamento-medicamento. Tá? E se não tivesse a interação, você procurou no checador, não tem. Aí você vai procurar nos outros processos. Mesmo que seja menos provável, tá? Em algum lugar está o erro. Então, você vai na literatura, vai procurando até você encontrar. O terceiro paciente usa carbamazepina, que é um anticonvulsivante, em suspensão, 3 vezes ao dia, 10 ml, tá? Da suspensão 2%. E ele, no decorrer do tratamento, ele passa pelas consultas de avaliação, e ele diz que ele teve diarreia. Então, o que você pensa primeiro? A diarreia é um efeito adverso esperado da carbamazepina? Não é, tá? Você pode, se você não sabe de cabeça, você procura na literatura, você vai ver que não. Então, não é um efeito adverso esperado do medicamento. Ele pode ter usado uma superdosagem? Pode. Tá? É provável que uma superdose dê diarreia? Não, mas pode acontecer. Ele pode ser alérgico à carbamazepina? Pode. Essa alergia pode dar diarreia? Pode. Mas não só diarreia, ele teria que ter outros sintomas. Mas aí é uma possibilidade e o médico dele vai ter que procurar. E qual é o mais provável? Como é uma suspensão, ele pode ter contaminado essa suspensão na hora de administrar. Ele pode ter deixado o copinho que ele usou para tomar não totalmente higienizado. Ele pode ter deixado escorrer um pouco do medicamento pelo vidro e não ter limpado. Criou bactérias ali. Pode não ter tampado direito. Então, pode ter crescido bactérias na própria suspensão. Isso é o mais provável.
Tá? Como é que você vai ver se é isso ou não? Descarta o medicamento, pega o medicamento novo e indica para o paciente como que... Tá? Que é exatamente o que mostra nesse outro esquema de uma maneira mais concisa. Então, é o farmacêutico procurando a fonte do erro de medicação, tá? Nesses 3 casos que a gente viu no slide anterior. Então, aqui, a construção do plano de cuidado total do paciente. Então, os passos que a gente já viu. Primeiro, diagnóstico e indicação. Os objetivos a serem alcançados. A identificação de problemas que podem acontecer na farmacoterapia. Então, segurança, problemas de adesão, problemas humanísticos, tantos problemas reais, tá, que já estejam acontecendo. Então, durante as consultas, você vai vendo. E problemas potenciais que ainda não estão acontecendo, mas podem vir a acontecer. Aqui as intervenções, tá? Então, a utilização do medicamento com base em evidências. Como você vai usar o medicamento e como você vai agir caso problemas aconteçam. Problemas relacionados ao uso da medicação, tá? Tudo isso baseado em diretrizes que são baseadas em evidências, tá? Então, tanto a utilização do medicamento quanto as alterações no transcurso do plano que você vai utilizar para tentar corrigir erros que podem estar acontecendo. O plano de segmento, de quanto em quanto tempo você vai fazer as consultas de avaliação para monitorar o plano. É a educação do paciente, do cuidador, do profissional que vai administrar a medicação o tempo todo. Não só no começo do plano, mas em cada vez que o paciente volta. Tá? O paciente tem que receber as informações, conversar sobre o tratamento o tempo todo, em todas as consultas. E de preferência com todos os profissionais envolvidos. Um plano bem feito, um plano eficaz, ele resolve todos os problemas identificados, ele permite que os objetivos determinados lá no início sejam atingidos e ele previne problemas futuros. Então, o plano levou em conta todo o contexto do paciente e todo o contexto da doença que está acontecendo com ele naquele momento. Então, os erros de farmacoterapia, você consegue classificar em 4 grupos grandes. Erros de indicação. Então, farmacoterapia é desnecessária, o medicamento não é necessário. Ou ele é necessário, mas ele tem que ser usado em associação com outros. Ou para ter um sinergismo, aumentar o efeito. Ou para evitar problemas como efeitos adversos. Ou problemas relacionados à medicação de forma geral. Problemas relacionados à segurança. Você teve um efeito adverso ou vários, já esperados, mas aconteceram. Ou você tem efeitos tóxicos advindos da dose elevada que o paciente pode estar usando. Ou por erro de administração, ou de entendimento, ou porque a prescrição realmente para aquele paciente estava errada. Erros de efetividade, o medicamento foi ineficaz, tá? Ou ele foi ineficaz naquela dose. Talvez se você aumentar a dose, o efeito consiga chegar no objetivo. Então, ou se o medicamento não faz efeito naquela situação, ou se ele não fez efeito porque a dose está baixa. E problemas relacionados à adesão. Ele não conseguiu usar o medicamento como foi indicado para ele, ou ele não quis. Então, podem ter acontecido problemas em alguns desses 4 fatores, ou em todos eles, e aí você vai buscar maneiras de resolver. Em termos de desfecho clínico, como é que você classifica? O desfecho, o paciente pode estar resolvido, aí você encerra a farmacoterapia, ou seja, você atingiu o objetivo. O paciente está estável,
Ou seja, o tratamento é crônico, você vai manter o tratamento na manutenção. Então, você atingiu o objetivo, que era reverter sintomas, e agora o paciente está estabilizado, você mantém os medicamentos. Melhorado, o paciente teve progresso em relação ao como ele estava no início, tá? Você está com progresso visível, progresso significativo. Aqui também você mantém o tratamento por mais um tempo para ver se você atinge o objetivo, tá? Você pode ter melhora parcial. O paciente está progredindo em direção ao objetivo, mas está sendo lento esse progresso. Então, aí você tem que ajustar a farmacoterapia, ajustar a dose, usar medicamentos sinérgicos. Então, ver se você consegue ajustar a farmacoterapia para o progresso ser mais rápido. Ou ele pode não ter tido piora. Aliás, perdão, ele pode não ter tido melhora. Tá? E você tem que ver por quê. Se é porque o medicamento não agiu, porque ele não agiria de jeito nenhum mesmo, ele está inadequado, ou se ele não agiu porque a dose está baixa, ou porque teve interação medicamentosa, ou porque o paciente, de alguma maneira, contaminou, o cuidador contaminou o medicamento, e o medicamento foi degradado por bactéria, fungo, alguma coisa. Ou foi armazenado errado, enfim, você degradou o medicamento. Então, você tem que investigar o motivo para depois você ajustar a farmacoterapia. O paciente pode estar piorado, o paciente piorou, aí, obviamente, você não mantém o tratamento, você modifica. A falha terapêutica chegou ao final, os teus objetivos não foram atingidos, ele não piorou, mas também ele não melhorou nada. Ou desfecho letal, o paciente morreu. Aí você tem que fazer todo o estudo da documentação para tentar descobrir quais fatores, ou se existem fatores nessa morte que podem ser relacionados aos medicamentos, ao plano de farmacoterapia, tá? Para que esses erros nos próximos pacientes não aconteçam mais. Ou seja, a farmacoterapia, ela não é só a ciência. Ela não é só a farmacologia, a patologia, a fisiologia, a bioquímica. Ela leva em conta um contexto muito mais amplo, tá? Então, ela envolve a logística, ela envolve todos os parâmetros humanísticos. E aí você tem que ter os 3 conjuntos de fatores se somando para você ter um cuidado de excelência. Então, a farmacoterapia é a arte de fazer o melhor possível naquela situação. Às vezes, o melhor possível não é o melhor possível clinicamente, não é o melhor possível farmacologicamente ou fisiopatologicamente, patofisiologicamente, na verdade, que hoje em dia se chama assim. Tá? É todo o contexto interligado. Então, é a arte de fazer o melhor.